Que alegria de viver, eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao vivo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal. A família paranormal vem chegando em peso para ganhar mais alegria de viver e ele sempre está aqui agora, meu querido co-irmão Alexandre Sherminator. É isso aí, Guru, muito feliz aqui, mais um episódio fantástico, tema totalmente inédito. É isso que a gente gosta, coisas inéditas. E não inédito é a belezura da minha Insider. Olha só essa azul linda. É um estilo de vida que vai mudar totalmente o seu modo de viver. A Insider, se tiver chuva, é maravilhoso. Tem toda essa linha hidrorrepelente. Tem a Mosquito Repeller, que é muito incrível. Então sempre tem novidade na Insider. Linha masculina, linha feminina. É incrível. Eu me deleito entrando no site da Insider e eu uso o cupom do Paranormal. Eu desbloqueio aqui esse cupomzão maravilhoso. Se você clicar no link da descrição do vídeo, o cupom é automaticamente aplicado. Olha só, muito fácil. Então clica lá que vai ser incrível. Antes mesmo de eu apresentar minha queridíssima convidada, a Silvana Viana, eu vou presenteá-la, claro, com uma Insider feminina. Olha aqui para você. Obrigada. Prazer imenso. Vamos ver a minha cor de Insider. Olha, marinho. É azul legal. Essa é a preferida legal. do Sherminator. Legal, muito Com legal. certeza. Muito bom. Obrigada, Insider. É isso aí. Obrigada, galera. Aproveite a Insider. Se você não conhece, conheça. Compre o seu Starter Pack. Se você já é um fã da Insider, compre mais e se livre de roupas enfadonhas na sua vida. Muito bem, dados esses recados maravilhosos, super vitais e importantíssimos. Que bom que você está aqui pela primeira vez, minha querida Silvana Viana. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou aqui para divulgar mais uma vez, né, a incorporação de Freud. Vai ser inédita, né, para o público e para a gente poder conversar aí sobre as ideias, né, que o pessoal tiverem esperando de Freud. Com certeza, mas antes eu peço sempre para as pessoas se apresentarem de forma curricular. Sim. O que você faz, o que você trabalha, no que você estudou, o que você não estudou, para as pessoas entenderem quem é você antes da gente entrar nesse papo místico e incorporativo. Eu sou empresária no ramo de cosméticos. Eu trabalho com cosméticos já há 15 anos. E sou terapeuta holística agora, sou reikiana, tenho um consultório de atendimento terapêutico ao público, presencial online. E eu tenho desenvolvido esse trabalho com o tarô. Eu sou taróloga e atendo o pessoal nessa linha. Entendi, legal. Muito bom. É aqui em São Paulo ou não? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte, perfeito. Mas eu faço online também. Faz online para o Sim. Brasil e para o mundo inteiro. É um trabalho desobsessivo, tirar implante, a pessoa que estiver chipada, o pessoal meio o híbrido, né? Antes da gente entrar, é porque era o título, né? Que foi, obviamente, o que mais chamou-nos a atenção, porque Sim. nunca ninguém tinha falado sobre uma incorporação aqui do nosso querido Freud. Aqui tá até o tarô do Freud, ó. Bonita essa caneca aqui, né? Muito legal. Aqui, ó, pro Alê, a canequinha dele ali, ó. Aí. Tarô do Freud. Bem legal. Aqui ele com o seu charuto. Freud que era não, né? Até hoje ele é um gênio. Ele é considerado o pai da psicanálise. Ele é o pai da psicanálise, isso mesmo. Ele que é genial, assim, a gente pode colocar como uma das grandes mentes que já passaram na Terra. Mudou a história da humanidade, né? Mudou o jeito das pessoas entenderem a vida, né? A vida. Então ele é um gênio, né? Seria uma bênção poder entrar em contato com qualquer coisa que fosse do Freud. Mas antes do Freud, tem outras incorporações que você faz fora o Freud? Tem. Eu comecei em 2011. Eu sou da doutrina do Vale do Amanhecer. E eu incorporo caboclo, preto velho, Exus, então a vovó Glorinha, a doutora Sheila, o doutor Freud, o Bezerra,
Então, assim, tem uma gama de espíritos que trabalham comigo. Entendi, uma gama. Uma das coisas que me chamou muita atenção, e do Alê também, que já sagazmente colocou na thumb, né, a questão do Freud, é porque nunca ninguém tinha falado em incorporação do Freud. Todo mundo que assiste esse programa ficou em polvorosa. Freud, eu ouvi isso de todo mundo, das pessoas mais espiritualizadas, menos espiritualizadas. Como que foi o seu primeiro contato com o Freud? Porque até você falou, não, Preto Sim, sim. Velho, a vovó, desculpa, Glorinha. Ali nós estamos passando numa seara razoável do que a gente já tinha Sim. escutado. Mas como que o Freud contactou você pela primeira vez? Isso é uma dúvida incrível. Para falar do Freud, eu vou voltar só um pouquinho. Em 2011, eu entrei para o Vale do Amanhecer e trabalho lá normalmente com essas entidades, caboclo, preto velho, etc., médico de cura. Em 2015, houve uma manifestação do Freud comigo e ele queria incorporar lá. A doutrina não aceitou eu fazer o trabalho com ele. Então, depois, descobrindo a energia de Freud, ele mesmo conversando comigo, eu entendendo, a energia dele era muito fria, gelada. E, vamos dizer assim, ele é meio teimoso, entende? Então, assim, dava choque energeticamente eu com ele. Então, até 2010, ele não estava desperto para a espiritualidade, ele não estava ciente do mundo espiritual, por ser ateu ao tempo todo, a vida inteira dele convicto. Então, em 2010, que houve esse despertar através da Marta, né, esposa dele, e do Jung. O Jung que foi fazer o resgate de Freud. Então, assim, às vezes as pessoas falam, já que você incorpora Freud, vamos fazer o embate dos dois, né? Não, mas hoje eles convivem harmoniosamente e o Freud conseguiu entender e acessar a espiritualidade toda através do Jung. E, inclusive, fazendo esse trabalho do tarô, ele trouxe especificamente por quê? Ele trouxe o trabalho do tarô especificamente para poder desmistificar essa questão dele ser ateu e ter mais uma ferramenta e não mais do que a obra dele para a gente poder ter como trabalhar. Tá, como você soube que era ele? Ele se apresentou? Ele se apresentou. De que forma? Ele se apresentou incorporado. Direto? Direto. Ele veio, incorporou, meu nome é Sigmund Freud, eu quero trabalhar com você a partir de agora. E esse trabalho com ele já tem 10 anos, então, assim, uns 5 anos foi muito, como eu disse, muito dificultoso trabalhar com ele. Energia fria, energia gelada, ele queria, como é que eu falo? Me doutrinar no sentido de que eu tinha que saber tudo que ele sabe. E eu perguntei para ele, por quê? Por que eu? É exatamente porque eu não sei nada de psicologia, psiquiatria. A minha área é outra, eu sou terapeuta holística. Então, Freud veio, ele disse que me escolheu exatamente por isso, pelo meu arcabouço mental não estar contaminado. Foi essa a palavra. Faz sentido. Faz sentido. Eu tô vendo aqui, tem as estatísticas, né, que nem sempre a gente sabe tudo. Sigmund Freud nasceu em 6 de maio de 1856 na República Tcheca. Eu achei que era outro lugar, achei que era na Áustria, não sei porquê, no Império Austro-Húngaro. Morte dele foi 23 de setembro de 1939 em Londres. Profissão médico neurologista e criador da psicanálise. Ou seja, é um ícone, né? O cara simplesmente criou a psicanálise. Nada mais, nada menos do que isso. Então é o expoente máximo da psicanálise. Qual foi a primeira coisa que ele colocou como uma condição necessária para que esse trabalho funcionasse? Ou ele não colocou nenhuma condição? Ele não colocou condição, mas eu entendi, Silvana, entendi que quanto menos eu interferisse no que ele queria escrever ou que ele quisesse falar, pela minha falta de conhecimento nessa área, que
que seria mais neutra. Quanto mais neutra eu ficar, melhor o trabalho se desenvolve. Tá, então é como se ele realmente tivesse em busca só de um veículo. Sim, eu sou só um veículo, eu só sou o canal. Um veículo sem interferência nenhuma, sem nenhum tipo de resistência. Porque como eu não tenho essa base teórica dele, eu não questiono, eu não interfiro, igual a todas as cartas foram feitas em cima da teoria do id, ego, superego. E eu fui aprender isso agora, somente agora. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui que eu tô vendo no chat. Ninguém tá falando de psicanálise e psicologia. No caso, nem a Silvana é psicóloga, não é isso? Não sou psicóloga, não sou médica, não sou psiquiatra. Nós estamos falando de incorporação. Nós não estamos querendo falar sobre psicanálise ou dar nenhuma teoria, nem nada sobre isso. A gente está falando sobre canalização, incorporação, que é a seara que esse programa trabalha, com o intangível, com coisas que ninguém consegue entender, explicar com lógica ou com ciência apenas. Então nós estamos falando de fatores místicos aqui. Holísticos, exatamente. E aí acho que tem um outro ponto também que é importante, que é o seguinte: se Freud, então, se manifestar aqui no programa, a gente pode fazer perguntas sobre a psicanálise e o trabalho. A gente pode perguntar para ele diretamente, claro, sobre o trabalho, a obra e a psicanálise. Exatamente. Mas aí é o espírito de Freud que vai responder através da Silvana. Exatamente. E as pessoas vão poder comparar com o que elas já estudaram e ver a autenticidade disso ou não. Isso é tranquilo, mas nós não estamos falando em nome da psicanálise ou dos psicanalistas. De forma alguma. De forma alguma. Nós só estamos aqui demonstrando fenômenos paranormais. E também, acho que outro ponto que é importante é que outras entidades, outros mentores, outros mestres espirituais, né, outros arquétipos espirituais já se tornaram mais comuns. O próprio Dr. Fritz, quando pela primeira vez ele é incorporado pelo Zé Arigó, claro, ninguém acreditava nisso, ninguém entendia, ninguém compreendia, né? Era um médico alemão da época que falava de uma forma totalmente diferente do próprio Zé Arigó, tinha um comportamento diferente. Então, assim, na época não era entendido. Hoje é algo... Como é que eu não quero... É plausível, né? Assim, normal. Não, mas exatamente. Mas ficou... se normalizou... Sim. A presença espiritual do Dr. Fritz, que seria um médico alemão atuando nos centros espíritas. Se normalizou isso. O que é interessante é o seguinte: não julgar e entender esse fluxo, porque são coisas... quando a gente trabalha com o intangível, se você falar assim para a ciência, o que acontece após a morte? As pessoas falam, acaba a vida e não tem nada, é o fim, acabou. Era esse o pensamento do Freud. O Freud pode pensar assim, e ele Pensava. tá certo, porque provavelmente não, com certeza ele é mais inteligente do que eu, mas a gente tem outras possibilidades. Então o programa é sobre isso, só para deixar bem claro que é para a gente entender fenômenos. A gente já teve a incorporação de um delfinoide aqui, eu sempre falo. Virou um espetáculo à parte pela internet, porém... Daqui 100 anos, pode ser que isso seja extremamente normal. Talvez a gente conviva com esses seres. Os delfinoides passando na praia e todo mundo, oi, delfinoide. Andando na Avenida Paulista. Normal, aí você... Que vai ter o mar, o mar vai chegar na Avenida Paulista. Nessa data aí, daqui a uns 1000 anos, já chegou. Então, vai chegar. E aí eles vão estar lá nadando na Avenida Paulista. Então, tudo que parece uma suposta loucura, eu uso... é importante a gente fazer essa introdução para o episódio correr bem, tem bastante gente assistindo, muito obrigado. Então, o que acontece é o seguinte, a acupuntura, por exemplo, quando chegou um chinesinho lá, muito espertinho, e falou, você cutuca esse pontinho aqui com uma agulha, vai melhorar o teu rim. Aí todo mundo, que mentira, isso é bruxaria. Hoje... todas as cadeiras de medicina usam a acupuntura, o que parecia uma loucura no passado... é uma realidade presente. Então, o que pode ser apresentado aqui hoje, que pode parecer algo improvável, impossível,
pode ser algo que daqui no futuro todo mundo fala, nossa, lembra? Aí a gente vai todo mundo morto aqui, vamos lá, olha, eles tinham razão aqui nesse programa, hein? Ó, os caras... Igual se a gente fala do negócio do Egito lá, as coisas, você olha lá e fala, olha, os faraós dormiam com os trecos do lado da tumba lá. Até hoje ninguém descobriu nada sobre isso, mas quem sabe? Então, feito esse disclaimer maravilhoso, vamos prosseguir essa entrevista alucinantemente nova. Tá, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa a entender é a incorporação que é feita, que você faz. Ela é semiconsciente, ela é inconsciente, ela é consciente? Como é que você está durante o processo em que o espírito está se manifestando? Eu estou semiconsciente. Semiconsciente. Então você consegue aprender com ele, com os espíritos durante a incorporação, é isso? Logo após que eu retomo, né, a consciência 100%, eu não costumo ficar revivendo o que eles falaram, ou mesmo nas psicografias. Eu não costumo reler. Se eu começar a reler, eu começo a entrar naquela energia da psicografia da pessoa específica, aí eu não sinto bem. Então, eu não releio psicografia e na incorporação também eu não faço questão de pegar detalhes daquilo ali, não. Mas aprender, a gente sempre aprende, sim. Qual foi a primeira coisa que você aprendeu com Freud? Eu aprendi a ter mais resiliência. No sentido de que esperar esse tempo que ele me esperou e eu também esperei por ele, assim, foi muito... essa sensação de calma, essa sensação de poder não estar na ansiedade o tempo todo ou chamar o espírito toda hora, dar o tempo dele. Isso aí eu aprendi bastante com ele, dar o tempo dos outros. Tá. Qual foi a primeira coisa com relação ao trabalho dele que ele fez questão que você aprendesse, ou ele não fez questão? Ele não fez questão de que eu aprendesse nada. Ele só fazia questão que, na questão dos desenhos das cartas, por exemplo, que eu seguisse a risco que ele estivesse falando. Se ele quisesse segurar a balança, ele falava para desenhar segurando. Aí eu fazia o rascunho e o designer, né, fez o desenho, mas eu fazia os rascunhos e se não tivesse de acordo com aquela carta ou o significado da carta, aí sim ele corrigia. Mas assim, exigência nenhuma. Você quer lançar esse tarô, ele não está pronto, é isso? Ele está pronto, ele está 100% pronto, só tá na gráfica agora. Tá na gráfica. Tá na gráfica. Não tem nenhum exemplo aqui? Ainda não. Entendi. E tem um tarô que foi indicado, então uma espécie de uma parceria com o Freud, é isso? Isso. Foi um jeito que ele achou de trazer novas concepções de espiritualidade que ele não teve aqui em vida. Como ele negava a espiritualidade em vida, ele trouxe o tarô para acessar esse lado mais espiritual e holístico da pessoa, para fazer esse trabalho. Tá, inclusive essa foi uma das perguntas que foram feitas no chat, mas acho que a resposta ela tá implícita nisso, né? Por que ele, então, que seria um cético, que não acreditava na vida após a morte, enfim, nesses processos espirituais, por que ele escolheria por que ele escolheria então se manifestar? Mas obviamente depois que ele chega no plano astral ele percebe que existe. O plano astral. Não é? Mas você tem a resposta específica disso? Sim, como eu disse, em 2010 ele foi desperto pelo Jung e a Marta, então ele descobriu que ele estava vivo, ele não tinha... Para ele, antigamente, no pensamento antigo dele era o quê? Morreu era como se fosse dormir eternamente. E ele se descobriu lúcido, pensante, da mesma forma. E ele quis trazer isso, não negando as teorias que ele já tem, como os livros que estão impressos hoje, mas como uma outra forma de poder agregar o que ele já tinha feito. Entendi, muito bom. Ô Ale, se você tiver mais alguma pergunta, fique totalmente à vontade. Eu acho que a gente não pode já chegar com o Freud, que aí vai assustar muito a audiência. A gente teria que ter uma incorporação um pouco mais tranquila para daí a gente seguir pro Freud, não é? Eu dei risada da cara do Ale, não foi de nada sobre a incorporação. O que seria uma incorporação mais tranquila?
de um preto velho, alguma coisa assim. Isso pra você é simples, é uma coisa não precisa, porque tem pessoas que a gente chama aqui que fala assim, não, eu jamais farei isso ao Pra mim é vivo. simples. Pra você é Pra mim é simples. um estalar de dedos já rola. Já tem mais de 15 anos que eu faço isso diariamente. Eu já fiz mais de 6.000 atendimentos no Vale do Amanhecer. Então, assim, trabalhar incorporada lá durante horas é normal pra gente. Tá, e só me pediram aqui, me mandaram pelo WhatsApp aqui para você explicar o que é o Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer é uma doutrina espiritualista. Ela foi criada pela tia Neiva, em Brasília, nos anos 60. E vamos dizer, ele é bem eclético. Ele trabalha na linha de caboclo, preto velho, médicos de cura, também com a energia de extraterrestre. Tem um trabalho lá que se chama estrela candente. Não é estrela cadente, não. É candente mesmo que chama. Esse trabalho é um trabalho onde as naves vão em cima dessa estrela 3 vezes no dia. E eles fazem esse recolhimento desses irmãos que estão ali para serem libertados. Perguntas óbvias que todo mundo vai fazer, mas eu tenho que fazer. Se o Freud incorporar em você agora, ele vai falar em português ou ele vai falar em tcheco? Ele vai falar em português, que é o que tem no meu arcabouço mental. Entendi. É uma tradução simultânea. Mas você entende que seria em outra língua e tem uma espécie de IA que transforma ou já chega em português? Já chega em português. Já chega em português. Tá. Como que se iniciou o trabalho com Freud? Porque você tem lá, então, o Vale do Amanhecer, que seria um centro espiritualista. Freud vem e incorpora em você, ok. Qual é o tipo de trabalho que você começa a desenvolver? Você escrevia as coisas que ele passava, você produzia os desenhos, você dava algum tipo de atendimento, aconselhamento espiritual? Sim. Você trabalhava com ele como se ele fosse um mentor também seu, em que você também aprendia, evoluía? Como é que funcionava? Só para eu entender as esferas de trabalho com Freud. O Freud, na verdade, eu nunca fiz o atendimento com ele no Vale do Amanhecer. Eu atendo com ele no meu consultório holístico. Tá. Por quê? O Vale não aceitou o Freud. O dirigente, não o Vale, o dirigente da casa espírita que eu frequentava, são mais de 1.800 casas que tem no mundo inteiro. Então, assim, especificamente nessa casa, eu até saí dela por causa disso, porque eu achei que eles estavam querendo rotular uma entidade de uma forma que era desnecessário. Então, eu fui trabalhar em outra casa espírita, mas esse atendimento eu faço com ele como meu mentor para auxílio às pessoas que me procuram. Entendi. Aí foi. Bom, o pessoal está extremamente ansioso, mas não pode ser assim tão fácil, não é? Eu aprendi isso com meu amigo querido João Kleber. Tá, vamos lá. Eu tenho mais algumas perguntas antes, então, dessa manifestação. Perfeito. Tá todo mundo esperando. Primeira pergunta clássica. Na sua mediunidade, clássica para nós aqui, na sua mediunidade, você enxerga o que de presenças espirituais aqui no estúdio? Eu achei que muito tranquilo. A egrégora de vocês é bem tranquila. E a questão de mais proteção mesmo, de ancoramento, energia de anjo, energia de cura, que vocês levam cura para o pessoal. Você percebe essa egrégora de cura aqui? Sim. É isso? Mas você viu alguma presença que você não gostou muito? Algum espírito ruim? Não vi nada. Tá tudo tranquilo. Você tem mediunidade, obviamente, né, de incorporação. Você também trabalha com clarividência, prever coisas do futuro, assim, fala, nossa, eu vi que uma tia minha pode morrer, um acidente na BR. Às vezes sim, mas é uma faculdade que eu não gosto muito de trabalhar com ela, mas é mais a clareaudiência e a clarividência, no sentido de, é como se fosse uma tela búdica que eu vejo as imagens, eu vejo os acontecimentos. E tem a questão do desdobramento, né, que aí a realidade é maior. Entendi. Tá, você disse também que você trabalha com entidades alienígenas extraterrestres. Eu não, Freud.
O Freud? Ele que trabalha, ele tem um entreposto, ele tem um consultório, vamos dizer assim, esse entreposto das raças. Ele trabalha com algumas raças que querem entender o sentimento humano, por que o ser humano ainda come carne, por que mata, por que tem ciúme, o que é o tal do amor que atrapalha muita coisa na questão deles, entendeu? Para eles entender e sentir é mais difícil do que eles poderem executar. É verdade. Não, Ale, pensa comigo. Se você fosse um extraterrestre, quem na Terra você consultaria para entender os humanos? Entender a mente humana, sim. Eu ia atrás do Freud. Carl Jung também. Freud. E Freud. Os dois. Os dois. Mais o Freud até, então. Aí eu ia falar, pô, quem que é o cara mais... Fala assim, me leve pro seu líder. Não tem essas histórias em filme? Vou levar vocês pro... Então faz algum sentido isso, né? Quando eles chegam até esse entreposto, porque eles já passaram por uma, vamos dizer, uma triagem e tá com essa dúvida, essa questão. Ele não consegue entender realmente o que é o sentimento humano, seja ele qual for. Raiva, ódio, assassinato, essas coisas que acontecem. Você, pessoalmente, você teve experiências com seres alienígenas, extraterrestres? Tive uma vez um desdobramento, eu acordei no meio da noite, tinha um baixinho pequenininho, a aparência dos greys. Os greys, os cinzinhas. Fisicamente falando, ou Fisicamente. Fisicamente. Você viu ele? Vi ele. Tipo um ETzinho grey, assim. Ele era mais ou menos dessa altura, assim, na metade da gente, né? Dessa altura, estava no pé da minha cama e passou correndo. E aí eu me paralisei. Mas tipo aquele do Spielberg, com a cabecinha meio chata assim, com o baixinho meio atarracadinho. A cabeça dele era maior do que o corpo, mas ele não chegava a ter a cabeça enorme, não. Ele era meio prateado. Tipo um grey clássico, assim, Sim. ó, assim. Sim. Sim. Mas ele é pequeno. O que eu vi era muito pequeno. Baixinho com a cabecinha, com a Sim. cabeçona, né? Na verdade. Eu entendi nesse dia que ele se assustou, assim como eu assustei com ele. Eu só vi ele correr. Foi um duplo susto. Ele viu um extraterrestre e você um extraterrestre. Verdade. Como exatamente você tem acesso a essas informações? Porque assim, por exemplo, você falou que então que Freud se comunica, ele tem um entreposto lá de comunicação em que aliens estão interagindo com Freud para entender a psique, a mente, as complexidades humanas. Como exatamente ele te passa essas informações? Psicografia. Então ele simplesmente senta e escreve? Escreve e o que eu não entendo ele me mostra na tela búdica. Onde estão essas psicografias? Elas estão guardadas. Você escreve, ele escreve e você faz o que com isso? Eu faço o e-book, eu guardo, eu analiso para ver se eu posso fazer alguma coisa em relação àquilo ali, se eu posso ajudar alguém, se tiver alguma coisa sobre cura, sobre alguma descoberta de alguma coisa que seja interessante para a humanidade, eu divulgo. Então, basicamente você faz uma curadoria do material que você entende que é relevante, dentro das cartas que Freud escreve. Sim. E algumas coisas você divulga, outras nem tanto. Não, isso. E aí você faz atendimentos também individuais em que uma pessoa se consulta com Freud, é isso? A maioria das vezes se consulta com outras entidades, mas quando Freud vê que tem a necessidade, que há um bloqueio na questão espiritual, que chega a bloquear o psicológico da pessoa, sim, ele interfere e ele atende. Tá. Mas as pessoas te procuram para ter uma consulta com Freud ou fazem uma consulta com você especificamente, mas estando abertas, as pessoas vão abertas para qualquer possibilidade? Vão abertas a qualquer possibilidade, sim. Tá, então ninguém te procurava especificamente e falou, quero fazer uma consulta com Freud, posso marcar com ele? A maioria das pessoas que me procuram diretamente para falar com Freud são psicólogos. São psicólogos? São psicólogos. A primeira pessoa que eu atendi com Freud foi uma psicóloga. Ele depois relatou que fez a sessão que ele fez de 3 horas e meia com ela, foram 10 anos de terapia. Uhum.
essa pessoa. Então, assim, quem tem mais esse conhecimento de quem é Freud, de quem foi Freud, que está mais ligado na sessão com ele, na consulta, na terapia holística com ele. E aí, como foi que se deu esse primeiro contato para você, quando veio foi uma psicóloga? Foi uma psicóloga. Ela falou, explicitamente falou, cheguei até você, fiquei sabendo que você tem acesso ao espírito de Freud. Quero conversar com Freud, quero que ele me analise. E aí fizemos a incorporação e ela trouxe diversas questões íntimas, né? Para poder fazer o desbloqueio energético nessas questões, e ali houve uma sessão de 3h30, com muitas alegrias, maioria das vezes também muito choro, mas assim... Ela se sentiu satisfeita? Extremamente. Ela é uma minha perseguidora. Em que sentido? No sentido de, tipo assim, se eu deixar, ela fica toda semana ela vai querer falar com Freud, 3 horas, 4 horas por dia, aí é complicado. E depois disso começou a ter mais procuras desse tipo, de psicólogos e psicólogas vindo atrás de você? Porque são indicações, a pessoa indica o meu trabalho pela confiança do meu trabalho, do sigilo também, né? Porque, apesar... Como eu disse, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, eu sou terapeuta holística. Eu tenho essa parte de ouvir, né? Mas a minha parte engloba diversas outras coisas, inclusive a energia, a espiritualidade. Então, eu faço esse atendimento nesse sentido. E imagino que esses psicólogos e psiquiatras façam perguntas profundas dentro do próprio trabalho de Freud. Sim. Então é porque estão falando com ele literalmente. Então assim, ninguém iria poupar, no caso você que é ninguém vai poupar a médium de uma pergunta difícil, sendo que ela está falando com o próprio espírito. Para mim é embaraçoso, porque eu não tenho esse treinamento de psicólogo ou psiquiatra, de ouvir a pessoa e às vezes não me envolver. Então assim, como acontece... alguns casos, como você disse, são ninguém vai me poupar, muito menos a Freud. Então são casos que são às vezes chocantes para mim, Silvano, para mim. Tá, então qual que é o ponto aqui? Eu acho o seguinte, o chat ainda não está acreditando nessa história. Sim, o chat enlouqueceu. O chat não está acreditando. Então, qual é a minha sugestão para o chat? E é o que iremos fazer hoje aqui, tá? Eu e o Guru, a gente está absolutamente preparado e estudado para entrevistar Freud. Viemos aqui pronto, não é verdade? Sigmund Freud. Então, se a gente voltasse lá para os anos de 1920, 1910, pegasse Freud no auge da carreira dele, eu falei a data certa, não falei? Ele morreu em 39, morreu nos anos 40. Se a gente chegasse, então, no auge da carreira de Freud, ele estivesse, se esse podcast, né, viajasse no tempo, a gente ia entrevistar ele com as perguntas que a gente vai fazer hoje através da Medium, então. Perfeito. Não é isso? Maravilhoso. Então é uma entrevista com Freud diretamente. Diretamente. Através da Silvana. Até que se prove o contrário. Mas vamos fazer isso agora, já? Eu estou preparado. Então, sim, antes disso eu quero falar do Quantec, que está com uma promoção maravilhosa. Pode colocar no full screen. Sala de alta voltagem e ânimo, apenas R$ 29,60. É uma parcela, R$ 29,60. E se você quiser parcelar, dá R$ 8,00. Também pode, para você entrar nesse biocomunicador alemão, que é uma tecnologia absolutamente incrível que eu uso desde 2003, funciona demais, tá aqui. É muito mais caro que isso, é para realmente vocês, o Inmariá, que é popularizar isso. Então, se você está se sentindo desanimado, se você tem um filho, uma filha, uma tia, vó, avô, marido, esposa, qualquer coisa, tico-tico no fubá, que está desanimado, coloca nessa sala do ânimo, porque o Quantec é tecnologia alemã, é incrível como funciona. Ela vai mandando várias coisas, é impressionante como funciona mesmo. Eu desconheço coisa melhor do que o Quantec. Então, aproveite, esse preço é impossível de segurar, vai aumentar com certeza absoluta. Entre na sala do ânimo para você ter mais ânimo na sua vida. Serve
para comércio. Se você tem um comércio, manda foto do seu comércio para dar um ânimo, para aumentar as vendas. Se você tem uma borracharia, um açougue, qualquer coisa, uma lojinha, manda lá que funciona. Para pets funciona também, gatinho, cachorro, cobra, papagaio, também funciona. E para pessoas, que é o que eu sempre usei e funciona demais. É um dos tratamentos mais incríveis que eu já vi. Olha que eu já vi coisa nessa vida. Esse eu garanto porque eu uso mesmo. Então, aproveita esse preço aí, porque tá. Vai ficar direto aqui, ó. Pode colocar aqui agora, meu querido. Colocou, vai ficar a entrevista inteira aí. Não deixa de entrar nessa sala do ânimo que vai levantar a sua vida. Vamos lá, meu querido Sherminator. É agora, é a hora. Tá, e só um ponto que eu vi, as pessoas estavam falando assim, Freud falava só alemão. Não, não falava. Freud falava 8 línguas. Que eu nem sei quais são, mas eu sei que era alemão, inglês, italiano. Ele falava hebraico, porque ele era judeu. Ele falava latim, falava grego e... Enfim, ele falava 8 línguas. Eu não sei quantas eu falei aqui. Deve ter falado. Mas eu sei que eram essas. Maravilha. Tá, e ele falava hebraico também. E ó, vocês do chat, sem julgar porque leu o almanaquinho da Mônica do Freud, né? Calma, também todo mundo acha que é especialista em Freud, mas não é assim também, né? E quem estudou, quem é psicanalista, não sei o que, vamos prestar atenção e aí você, né? Porque também tem gente que fala, não, o Freud não é assim. O Freud não é assim? Você já leu tudo do Freud? Você já viu tudo? Eu já vi algumas coisas, mas não tudo. Também não sou um especialista no Freud, né? Tem que ter esse discernimento na hora dos julgões aí, que só é o que mais tem aí, é os julgões. E eu estou vendo que tem psicólogos e psicanalistas no chat. Mas se tem... Então, fiquem livres para fazer perguntas que a gente vai ler aqui também. Comentários educados e pertinentes poderão ser lidos aqui. Se você fizer uma coisa de forma educada, escrever assim, não, eu estudei, vejo um conflito entre isso ou aquilo, tudo bem. Nesse nível de debate, diálogo, a gente sempre entra. Começou com bobagem, vai ser varrido para o planeta chupão. Isso, foi bom. Tá, quais são os próximos passos? Deixa eu ver se a gente tem mais pergunta aqui, rapidamente aqui. Me pediram para esclarecer aqui, em que você disse que, então, o Sigmund Freud, ele foi, então, despertado lá no astral, né, no plano espiritual, por Jung e Martha, certo? Certo. Então, me perguntaram aqui se isso se refere, então, à esposa do Jung. A esposa do Freud. Do Freud. O nome dela é Marta, é isso? Nome dela é Marta. Isso eu realmente desconheço. O nome dela é Marta. Qual é o sobrenome? Você lembra? Bernays. Marta Bernays. Então, o Carl Jung e a esposa dele... A esposa do Freud. Do Freud, que no astral despertaram ele para essa nova mística que era uma coisa assim... totalmente antagônica à obra dele. 100%. 1000%. Não dá para dizer 100%. Verdade. Tá certo. E também falava tcheco. Me mandaram... Que eu falei. Inclusive, um espertinho aqui do chat veio tirar sarro. Tcheco? Se ele nasceu lá, ele vai falar o quê? Se ele nasceu lá. Então... calma, porque junta todos os julgões e o pessoal começa a falar coisa que não tem nada a ver. Precisa estudar antes de falar. Essa que é a grande realidade. Antes de falar, colocar a boca no trombone, você tem que saber o que você está fazendo, porque é fácil ficar reclamando, falando, olha lá, tcheco, Eu mesmo achei que ele falava alemão, austríaco, sei lá, alguma coisa assim, mas era outra... A gente se engana, né? A gente tem que estudar antes de falar alguma coisa. Tá bom, então estamos preparados aqui, é que o chat tá muito interagindo hoje. O pessoal tá rindo da minha pronúncia que eu falei do Carl Jung. Carl Jung. Jung. É Jung. Outros julgadores. Todo mundo tem que saber falar todas as línguas. Todo mundo sabe falar alemão fluente, tcheco fluente, inglês fluente. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Então pronto. Qual que é o caminho? O que a gente faz? Como é que a gente faz? Você tem que Estão reclamando que a gente tá enrolando já. Não estamos enrolando. Isso aqui é tudo uma preparação. Quando que vocês já viram o Freud ser entrevistado?
Não tem como. Não tem como. Isso é inédito na história das galáxias. Acho que o Freud, se ele deu alguma entrevista, deve ser na BBC de Londres, sei lá. Que eu não sei também. Mas Boa vamos noite, ver. senhores. Muito boa noite. Meu nome é Sigmund Freud. Quero dizer que estou aqui para trazer essa boa nova que descobri há pouco da espiritualidade. Não tenho vergonha ou sequer tenho que me esconder por acreditar agora que a vida espiritual é uma continuação da vida terrena. E é assim como de outras vidas. Tenho agora esse conhecimento, tenho agora essa missão de trazer novas observações e principalmente trazer alento a todos aqueles que eu puderem contribuir com uma palavra e com afirmações que sim, a espiritualidade existe, sim, Deus existe. Muito bom. Eu quero fazer a minha primeira pergunta. Como foi para você essa descoberta de que um mundo espiritual existe, sendo que a sua obra toda praticamente foi baseada em não acreditar no mundo espiritual? Simplesmente, quando eu tive a sensação de estar renascido, de estar vivo novamente, não só como constatador, eu tive que aceitar da melhor forma que a vida espiritual é um fato. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que agora o senhor se manifesta? Por que aqui no Brasil? Por que nesse momento da humanidade? Qual foi o seu critério de escolha para se manifestar nesse nosso momento agora e justamente aqui? Primeiramente, por ter passado por períodos de guerra e ter esses episódios acontecendo atualmente no mundo. Eu posso trazer as minhas observações daquela época e principalmente tentar despertar nas pessoas para o lado espiritual, para a compaixão, para a evolução, partindo desse princípio de que a vida existe no pós-vida e ela continua e ela é da mesma forma que uma extensão daqui, porém com toda a credibilidade que se deve à espiritualidade no sentido de que somos todos quânticos, somos todos mentes pensantes e muito mais atuantes do lado da espiritualidade, do lado espiritual do que aqui encarnados. Meu querido, nossa, nunca pensei que eu ia falar meu querido Freud, porque chega a ser muito legal. Tem uma pergunta, o que é exatamente o inconsciente e como ele se forma? O inconsciente se dá através de pensamentos e sensações que o ser vai guardando em sua memória, em sua concepção e até em outras vidas. Hoje posso afirmar que o inconsciente é formado não só pelo momento, não só pelas vivências daqui, mas como de outras vidas que a pessoa já viveu e as futuras também. Então a gente pode cravar aqui que você agora acredita em vidas passadas. Sim, por isso estou aqui. Dentro desse mesmo conceito de pergunta, você se arrepende de, durante em vida, ter sido um ateu convicto e quase militante? Não me arrependo porque eu não teria feito tudo o que eu fiz
me baseando nesses quesitos de espiritualidade. Eu iria me questionar mais do que executar. Então, no período que estive encarnado, eu fui um executor. Eu trouxe diversas palavras, diversos pormenores que eu não teria conseguido trazer se eu tivesse a espiritualidade como uma pendência. Eu queria perguntar para você sobre os sonhos, né? Nós aqui que estamos encarnados, nós temos sonhos. Eu queria saber se o sonho tem alguma relação com o inconsciente, como que funciona isso? O sonho tem 100% relação com o inconsciente. O sonho é o seu desdobramento que você fez durante o dia. À noite você vai fazer, é como se fosse um checklist. E ali lhe traz também informações que estão represadas no seu inconsciente. Ou seja, é o seu inconsciente, o seu id, o seu ego e o seu superego conversando com você, atuando em você durante o sono. Eu tenho uma pergunta que eu recebi do nosso grupo secreto, para criar uma interação assim, né, mais íntima com todo mundo que está assistindo e participando. Então a Érica pergunta o seguinte: querido Freud, por acaso podemos comparar a mente humana, que é atemporal, né, segundo o próprio conceito freudiano, com o conceito quântico, no qual não existe tempo e espaço? Sim. Porque com a mente se desloca em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época e qualquer era. Então, a mente está 100% ligada nessa questão quântica, na questão energética, na questão interdimensional. Uma outra pergunta aqui que a gente recebeu também, que eu acho que é interessante, né, que você falou de ego, ID, superego. Eu queria que você explicasse para as pessoas que ainda não entendem esses conceitos. São conceitos antigos que eu tratei para poder desvincular as emoções das pessoas e poder também nomear essas emoções. O id, por exemplo, ele se trata do conceito básico do ser humano. É a histeria, a fome, a raiva, o ódio. É tudo que o ser humano faz por impulso, por simplesmente existir. É o instinto animal, vamos dizer assim. O superego, ele já é vamos dizer, um freio do id. É onde que a moralidade atua. É onde que a moralidade vai policiar essas questões de sociedade, essas questões de justiça, o que se pode ser colocado ou não na balança, o superego age aí. A questão do ego é exatamente o quê? É essa balança estando equilibrada. O ego é isso. Quando a pessoa está em equilíbrio, o seu ego está em equilíbrio. O senhor afirma numa das suas frases mais icônicas de que a religião é uma ilusão. Você mudou de ideia sobre isso? A religião em si, ainda parcialmente para mim, é uma ilusão, mas a religiosidade, não. A espiritualidade, não. A espiritualidade é 100% presente e eficiente na vida das pessoas. Queria perguntar sobre sonhos novamente, que é uma parte muito importante do trabalho de Freud. Como que o senhor entende exatamente os sonhos ou as visões espirituais? Eles seriam basicamente desejos reprimidos do ser humano, vontades que a gente realiza no nosso subconsciente que a gente não consegue realizar em vida? Tem significados espirituais mais profundos? O sonho é uma produção da mente ou uma produção espiritual? As duas coisas. Quando se trata apenas do corpo, do que o corpo necessita ou que está perturbado, esses sonhos vêm de forma a lhe solicitar que se cuide mais especificamente da área que está sendo abordada. Por exemplo, uma pessoa que esteja com problema familiar no casamento, por exemplo. Essa pessoa tem a tendência de se desdobrar e sonhar com brigas, confusões
e a necessidade que, ou mesmo esses sonhos, virem em formas de traição, porque é o desejo dessa pessoa em se estabelecer romanticamente, é o desejo dessa pessoa se estabelecer bem com outra pessoa, com um bom diálogo, com uma boa amizade. E espiritualmente, esse desdobramento, como você disse, acontece da melhor forma, no sentido de que é onde que esses sonhos são canais da espiritualidade para que hajam e atuem as mensagens que são passadas pelos espíritos. Com relação à psicanálise, por que exatamente você considera, então, que ela é um método mais relevante ou talvez mais eficiente do que os métodos terapêuticos anteriores, né, à psicanálise? E como é que você entende essa interpretação, o poder da interpretação simbólica, né, dos efeitos dos traumas na nossa vida e como que isso atua efetivamente, ou seja, o entendimento simbólico, né, dos processos traumáticos, como é que isso pode atuar, então, para efetivamente trabalhar a nossa cura emocional e também espiritual? A terapia se dá mais eficaz no sentido de não ser invasiva fisicamente. Anteriormente eram usadas muitas sessões de choque elétrico, sessões das pessoas ficarem amarradas, amordaçadas, e isso não traz para fora, vamos dizer, os monstros que estão aprisionados dentro das pessoas. E são esses monstros que fazem com que as pessoas ajam de forma, às vezes agressivas, às vezes amedrontadas, às vezes se escondendo de si mesmo e até das outras pessoas. Vamos dizer, uma timidez excessiva, um descontrole excessivo. Eu respondi sua pergunta? Uhum. Sim. Uma outra pergunta que eu recebi aqui pelo WhatsApp é por que o senhor, então, escolheu a Silvana para ser o seu canal de comunicação? Pelo simples fato de ela não ter me julgado e dela não ter nada de psicologia ou nada de psicanálise ou sequer ter lido uma obra minha. Então, eu me senti mais à vontade de ter esse acesso livre ao arcabouço mental dela. O Freud, se o inconsciente nosso é tão poderoso, né, como você prega, o ser humano atual, ele tem algum grau de liberdade nas escolhas dele ou tudo é guiado pelo inconsciente? Sim, acontece na questão do livre-arbítrio, no sentido de que, às vezes, a maioria das vezes se age por impulso. E nesse impulso, nesse insight desse impulso, não houve o pensamento, não houve a intervenção. E sim, depois, dependendo da conduta da pessoa, esse pensamento vai cobrar mais caro ou não do ato que foi realizado. Aí no astral, onde você está agora, você já se encontrou com algum grande mestre, como Jesus ou alguma coisa assim? Não tive essa dádiva ainda. Encontrei com outras pessoas, vamos dizer, personalidades daqui. Quais? O Jung é um deles. Encontrei com Renoir. Encontrei com médicos de cura, Dr. Bezerra de Menezes, são mais conhecidos aqui. E outras nesse segmento. Durante muitos anos, tivemos muitas críticas, né, com relação às próprias teorias que o senhor desenvolveu, de que elas careciam de uma validação científica mais rigorosa. Como é que você responde a essas críticas? Respondo simplesmente estando aqui para poder reafirmar e
ajudar essas pessoas a fazerem esse tipo de comprovação, porque no meu momento, na minha época, eu não tinha tantas ferramentas como se tem hoje. Mas, mesmo assim, eu consegui fazer alguns experimentos, vamos dizer assim, que foram plausíveis e me serviram de base para ter esse entendimento. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouco sobre a associação livre. Por que a associação livre ela é tão central nesse processo da psicanálise? E se você puder explicar também para as pessoas que não conhecem o que seria esse método da associação livre? Sim, ela simplesmente se dá pela concordância das pessoas em dizerem e fazerem o que simplesmente não tem coragem ou não tem vontade em fazer no seu dia a dia ou em público. Essa associação se dá junto ao corpo e ao espírito. É como se fosse um acoplamento. E se revela da melhor forma possível, trazendo no dia a dia libertações. Como que a associação livre, então, continuando esse tema, como exatamente que esse método ele promove um acesso ao nosso inconsciente? Ela simplesmente traz o que está escondido no seu eu, de você mesma, de você mesmo, para que hoje, no presente, esse despertar seja aos poucos associado ao seu dia a dia e principalmente também a alguns arquétipos que possam te levar a essas associações. Por exemplo, uma criança pode ter medo de uma luva grande, mas ela pode ter, na verdade, ter medo de alguma coisa, alguma sensação que ela viveu quando criança com o seu pai, entende? Uhum. E assim sucessivamente, trazendo objetos que causam esse despertar. Muito interessante. Que você quer fazer? A gente tem um superchat aí que tá... Tá bom, eu tô vendo aqui. Deixa eu só ver aqui. Espera aqui. Vamos lá. Aqui, ó. O Diego manda aqui. O fio condutor da metapsicologia freudiana é a ideia ampliada de sexualidade. Esse foi o passo radical da psicanálise, a interpretação dos sintomas pela via do sexual. O senhor mudaria essa perspectiva? A perspectiva, na verdade, não é via sexual, é a via da libido. A libido é o quê? A força propulsora, a força motora, a força motriz de um ser. É a vontade, vamos dizer, são os hormônios. Então, a sexualidade naquela época que eu desenvolvi essas teorias, elas eram tabus. Mulheres, por exemplo, não podiam sentir prazer. Homens também não deixavam as suas mulheres, não aceitavam as suas mulheres dessa forma. Então, seria aquele famoso subir para a cabeça. A pessoa chegava a ficar desorientada pelas suas questões sexuais, sim, mas, na verdade, é a libido que se comanda tudo, inclusive o acordar, o dormir, o querer. Pergunta polêmica para o querido Freud. Se eu puder ajudar. Com certeza. É possível amar verdadeiramente uma pessoa sem desejar outra? Nossa. Isso vai de cada um. Na minha concepção, no meu eu pessoal, não. Mas isso é de cada pessoa. A pessoa não pode colocar regras para o próprio sentimento. A pessoa não pode se julgar. Se ela começa a se julgar, já vai ser aí que está o erro. Aí que está a culpa. É aí que começa o desenvolvimento das doenças. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre o seu entendimento dos arquétipos, que tinha então um entendimento diferente de Jung. Eu queria que você comentasse sobre isso.
Sim. A questão dos arquétipos, eu tenho pouco no arcabouço da filha para falar, mas eu vou tentar explicar para que ela consiga falar para vocês. Uhum. Na questão de figuras, nas questões de energias que são direcionadas através desses arquétipos, eu não conduzia, não daria nomes e muito menos a energia necessária para isso, mas o Jung, sim, ele acreditava que esses arquétipos libertariam através de flashes e insights na memória e na mente da pessoa, principalmente no seu visual, que chegaria até o entendimento. Nesse momento atual da sua vida, o senhor acredita no karma? Sim, acredito no karma. O que seria o karma para você? É uma grande consequência de episódios que foram feitos e traçados por nós mesmos e que tiveram consequências e desenrolares nas vidas de outras pessoas e nas nossas também. Então, somos responsáveis por tudo aquilo que plantamos e, consequentemente, essa é a minha idealização do karma. Observando daí do astral, qual que você entende que é o maior problema das mentes humanas agora, na nossa data atual aqui na Terra? É o medo. Eu entendo o medo como o desbravador de todas as teorias conspiratórias que estão nos momentos. As pessoas, por medo de serem atingidas, atacam. As pessoas, por medo de serem traídas, traem. As pessoas, por medo de estarem sozinhas ou viverem sozinhas, elas acabam se isolando mais do que trazer essa convivência para o dia a dia. Então, esse medo é a mola propulsora para muita coisa que está escondida dentro da pessoa e ela não tem a coragem de conversar ou simplesmente de expor que se é frágil ou que se necessita do outro. Peguei uma pergunta aqui do chat, tá? Podem mandar aí. A Daiane mandou o seguinte: Freud, você acredita que o ego pode realmente suportar o peso do inconsciente sozinho? Ou ainda nega a existência do self como a totalidade psíquica? O ego, ele consegue aguentar o peso da consciência quando ele está bem trabalhado e bem balanceado. Se a sua consciência é baseada apenas no seu id ou apenas no vosso superego que traz as questões de julgamento, o seu ego nunca vai ser um ego saudável. Você nunca vai estar psicologicamente equilibrado para poder ter esse sentido. Esse ser, esse self, simplesmente é a transmutação do seu dia a dia, das suas emoções e do que vocês conseguem experimentar e explorar, trazendo para si essa liberação desse superego e principalmente a contenção do id. Então é exatamente o fiel da balança. Muito boa. O Christian mandou um superchat pra gente, né? Bem legal aqui. Ele mandou um superchat de um valor bem alto. Muito obrigado pela contribuição. Ele pergunta o seguinte: pede pro Freud, então, contar um pouco da história dele. Como que tudo começou, por que ele teve interesse em estudar o inconsciente humano? E talvez, o que aconteceu antes na vida dele para ele realizar essa grande obra, que é conhecida até os dias atuais? Eu sempre fui cercado de muita gente, muitas pessoas, muitos irmãos, muitas famílias que moravam próximas a mim. Eu sempre tive interesse nos pensamentos das pessoas e principalmente no que o que não era dito era influenciado. Para mim era muito fácil fazer essa leitura.
Para mim era muito fácil ler através dos gestos das pessoas, ou mesmo do que elas se apresentavam, das ações do dia a dia. Então, comecei a estudar isso com a neurologia. E depois, mais para frente, fui desenvolvendo e atualizando o que eu conseguia conceber desses insights, desses pequenos insights do fazer, do que era feito e o que era pensado, o do que era feito e o que era não revelado. O que mudou no seu pensamento agora sobre a morte, após o seu desencarne? Eu entendi que a palavra morte, na verdade, é só um pós-vida. Então, a morte, então, é uma ilusão. A morte é uma ilusão, assim como o tempo é uma ilusão. A vida continua da mesma forma, porém, com todos os aprendizados que se traz dessa última encarnação e de todas as outras que puderem serem acrescentadas. O senhor temia a morte? Não. Eu simplesmente entendia que a morte era como se fosse um sono profundo. Acabou, simplesmente sumiu, é como se apagasse a luz. Tá, mandaram uma outra pergunta interessante também, é que lá no plano espiritual, com quais outros mestres ou mentores você tem discutido e debatido a espiritualidade? A questão não é nem debater a espiritualidade. Eu estou ainda no momento de sentir a espiritualidade. Eu estou no momento de descoberta da espiritualidade e no que eu ainda posso fazer para poder ajudar. E assim, continuar o meu trabalho como um espírito que quer crescer e desenvolver. O senhor acredita no progresso humano ou ainda é pessimista em relação a isso? O progresso humano é dado em passos largos em algumas situações, por exemplo, em questões de tecnologia, mas dos pensamentos e das recolhimentos, cada vez a pessoa está ficando mais isolada. Vê-se, por fim, agora, essa febre desses bonecos que imitam crianças. As pessoas estão preferindo cuidar de bonecos do que cuidar de gente. As pessoas estão preferindo conviver com boneco do que conviver com gente. Isso é um atraso de todas as formas. É um atraso mental, é um atraso social, é um atraso que pode trazer graves consequências no sentido espiritual também. Porque a partir do momento que esses bonecos atuam para o desenvolvimento de obsessões, principalmente com magos negros, porque a pessoa doa seu ectoplasma para aquilo ali e não tem consciência. Então, sobre essas questões sentimentais e de isolamento, o ser humano está dando grandes passos para trás. Eu vi várias perguntas sobre reencarnação, sobre se o senhor já tem um plano reencarnatório como uma nova pessoa, no caso. Não, eu ainda não tenho esse plano porque eu ainda não me desenvolvi a esse ponto de poder ter a opção de escolher. O que isso significa? Isso significa que eu tenho que estudar muito ainda, que eu tenho que trabalhar muito na questão da espiritualidade, com incorporação, com desenvolvimento de psicografia, com outros trabalhos que eu posso apresentar para eu poder ter condições de chegar a uma nova reencarnação. Ótimo. Mais um superchat aqui do Ale Luz. Ele pergunta o seguinte: qual dos casos que você teve contato foi mais desafiador, né, durante a sua vida? Né, casos de psicanálise, então de tratamento terapêutico. E se no mundo espiritual acontece o fenômeno de transferência entre encarnados e mentores? Sim. Quando estive encarnado em atendimento,
um dos piores atendimentos que tive foram de gêmeas, duas moças, duas meninas. Uma mordia a outra, uma arrancava pedaço da outra porque ela queria se auto-atacar. Então, era como se as duas se vissem como espelho e se atacavam no sentido de que não aceitavam as ações de cada uma e não tinham entendimento que cada uma era um ser. O senhor já teve acesso aos seus registros akáshicos e aí soube o que você foi em vidas passadas? Você poderia contar pra gente isso? Eu ainda não tive acesso a tudo, mas eu já tive acesso que vivi num período pregresso, a época de Jesus ter se encarnado aqui. Então, nos tempos antigos, eu tenho poucos relatos do que eu era um professor padre. Padre no sentido de que doutrinador. Você entende o Brasil como um país importante no despertar da humanidade? Sim, pelas pessoas terem as energias como uma coisa natural. Então, se entendendo energeticamente como um ser, tudo à sua volta, inclusive o que não é palpável no momento, por exemplo, os extraterrestres, mas se tivessem esse contato com os brasileiros, principalmente, seriam, vamos dizer, menos chocante que em outro lugar. A questão espiritual, em muitos lugares, é muito cobrada no sentido de que é apenas uma fascinação. Você acredita que a análise ela deve ser longa, que dure anos, ou que ela seja uma coisa mais breve? Eu acredito que isso tem que ser esclarecido entre o paciente e o psicanalista na época. Por quê? Tem pessoas que elas não aguentariam o choque de certas revelações, principalmente de forma abruptas, e outras não. Já não aguentaria o tempo prolongado dessas sessões, entende? Uhum. Recebi mais uma pergunta aqui, de superchat, eu vou ler aqui então. Aqui ele diz o seguinte: a gnose, ela se baseia em muito dos seus escritos. Por exemplo, a libido como energia sexual e a própria energia da vida que está ligada diretamente à Kundalini. Agora no astral, o senhor pode confirmar ou a realidade dessa energia sexual, da libido, seria outra? Na espiritualidade, a energia sexual não existe. Existe a energia em si da Kundalini, a energia desprendida através dos chakras, através do centro nervoso de cada um. Mas a energia sexual é apenas, do ato sexual em si, é apenas aqui. Tá, no caso, qual que seria a energia criadora no plano espiritual? A energia criadora e mantenedora do plano espiritual é a energia do cardíaco. Uhum. Falando nisso, eu queria saber se a dor e o sofrimento são inerentes ao crescimento e à evolução do indivíduo, tanto emocionalmente quanto psiquicamente. Vamos dizer que a dor é facilitadora para aqueles que querem entender e aprender, porque tem muitas pessoas que passam por dores homéricas e não aprendem nada na vida, ou pelo contrário, causam sofrimentos insanos em outras pessoas e sequer têm consciência disso. Então, a dor, quando ela é bem trabalhada, no sentido de aprendizado, a dor ela traz um benefício enorme, uma purificação. Qual é o papel do trauma no amadurecimento e no processo de adultificação também do indivíduo, no trauma na infância?
esses traumas na infância, eles se projetam de formas diversas, mas na maioria das vezes como medo. Assim como o seu trabalho, filho, que se baseia em trazer esclarecimentos sobre o medo pelas pessoas, é sim proporcional ao que se vai trabalhando, no sentido de que esse medo ele pode ser paralisante, mas ele pode ser uma mola propulsora no sentido de que a pessoa consegue atravessar diversas situações e diversas questões só pelo simples impulso de estar com medo, só pelo simples impulso de correr, de sumir, de se projetar dali. Fizeram uma pergunta que eu achei interessante aqui sobre o fumo. Boa. Como é que você entende isso hoje? Eu sei que existem entendimentos de simbolismos ocultos no ato do fumo, não é? Sim. O que você tem para dizer sobre isso? Olhando pela sua ótica desse simbolismo, a questão do falo, a questão do explícito, a questão da sedução, seriam nesse sentido. Mas a questão do fumo em si é simplesmente o vício. Depois que se vicia, depois que se, vamos dizer, apodrece a carne, fica difícil se desvencilhar disso. Como é que foi essa batalha contra o tumor, no caso, né, causado pelo fumo? Na época foi, como disse, a dor ela pode ser depurativa nesse sentido. Então, esse período meu de dor foi o período que eu mais produzi e o que eu mais escrevi. Então, você considera que a dor é literalmente um caminho de impulso e evolução? Sim, isso. E no meu caso ela era paralisante no sentido de que eu não podia sair para fazer diversos afazeres, eu não podia ter diversas distrações, até pela a mandíbula travada, entende? Então eu colocava tudo no papel. Você consegue hoje, a partir do plano espiritual, ter um acesso, uma visão dos conflitos humanos, mentais, internos da sociedade? Você consegue ter, dentro de uma visão, obviamente, da época em que o senhor estava vivo, como é que você entende hoje as diferenças entre o período que o senhor viveu, né, entre 1800 e 1900, e agora, com relação aos distúrbios mentais, psíquicos, as doenças emocionais que a gente vive hoje? Como que se relacionam esses períodos, então, em que o senhor estava vivo naquela época e agora em que o senhor acessa isso do plano espiritual? Ultimamente tenho feito essa observação mais de perto. Eu vejo que as dores e os sofrimentos, eles são os mesmos, porém as ferramentas que se disponibilizaram para poder, vamos dizer, fazer essa medição da dor ou da culpa, ou da raiva, ou do isolamento, essas medições hoje estão mais popularizadas. As pessoas conseguem tratar de síndromes como quase que um animalzinho seu. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu desenvolvi isso, essa doença é minha, entende? Então, nos tempos de lá atrás, as pessoas não tinham conhecimento para nem sequer conversarem entre si e muito menos irem atrás de soluções. Nesse sentido, a parte de que essas doenças parecem ser mais populares ou que surgiram agora, não, elas sempre existiram. Muitas não tinham nome, muitas eram escondidas e muito menos atrás essas doenças eram codificadas, foram codificadas.
o senhor aprovaria, né, as novas vertentes da psicanálise como a lacaniana ou a junguiana? Sim, com certeza. Todas as vertentes fazem bem. Todas as vertentes levam a um único caminho, que é o caminho de cura, o caminho de compreensão de si mesmo. E também estão perguntando sobre a metapsicologia freudiana. Queria que você explicasse também um pouco sobre isso. Os conflitos internos, de pulsões e desejos. Todos eles recaem sobre os princípios básicos do id, do superego e do ego. Essas pulsões e desejos, no caso, elas entrariam no campo da libido, que é a força propulsora das energias. Mandaram uma outra pergunta aqui, é o seguinte: como que o senhor vê a prática da psicanálise hoje, né, depois de muitos anos de estudo e aprimoramento? Hoje a psicanálise em si, sem julgamentos, vamos dizer, está mais fria, está menos acolhedora, vamos dizer assim, pelas suas tecnologias de hoje em dia, por não ter esse contato com o paciente e muito menos o paciente ter a paciência e o tempo de se disponibilizar para si mesmo através de um aparelho que pode ouvi-lo e até ajudá-lo na cura. Como que o senhor entende que se dá um processo de cura emocional dentro de um trauma que está escondido no subconsciente, no consciente da pessoa? Primeiramente, a pessoa tem que admitir que existe esse trauma. Primeiramente, a pessoa tem que entender que esse trauma, ele é, vamos dizer, é uma pedra no sapato, é uma coisa que está machucando. E se está machucando, é onde que a dor grita mais alto. E é trazendo essa dor e desmistificando essa dor que vai haver o processo de cura. Aos poucos, a pessoa vai se descascando como se fosse uma cebola, vamos dizer assim. Primeiro é por partes. A cura só acontece quando as partes forem desnudas, no sentido de que a pessoa tem que se apresentar para si, não para o outro, mas para si primeiro. Deixa eu só falar aqui uma coisa incrível que é da Humane Amor, do meu querido amigo Otávio Leal. Olha só que legal, o mapa astral tem casas e cada uma delas passa em algum dos temas que eu vou falar aqui para vocês. Olha quantos temas: dinheiro, saúde, família, amor, viagens, karma, potenciais. Tudo isso vai estar no seu mapa astral. Você pode também ter aquele acolhimento de uma grande perda da sua vida. De repente, se você fizer um mapa astral para o seu filho, o que pode acontecer? Você pode educá-lo com o melhor dos seus potenciais. É um áudio que você recebe de aproximadamente 3 horas. É magnífico, é maravilhoso. Tem pagamento facilitado, tem cupom de desconto, pode ser no QR Code ou no link da descrição. Compre o seu mapa astral, porque eu fiz há 3 anos atrás e deu tudo certo. Eu sempre escuto o meu mapa astral, é uma alegria muito, muito, muito grande ter um mapa astral. E lembre-se, é um presente eterno. Uma vez que você fez, para sempre ele funciona, meu querido Sherminator. Estão me perguntando aqui no chat que eu vi, por que o senhor chama a médium de aparelho? É uma forma do entendimento entre eu e ela, no sentido de que poderia, em outras religiões, em outras doutrinas, tem um nome de cavalo, tem um nome de aparelho que pode reproduzir isso. Tá. No caso, ela é o ouvinte e a voz. Eu vi várias perguntas sobre isso também aqui, sobre como que terminou a sua desavença com o Carl Jung. A questão não foi de desavença, a questão foi de divergência de pensamento. Uhum. Pelo simples fato de eu não acreditar
antigamente na espiritualidade. Ele queria me provar que a questão dos arquétipos, as questões da espiritualidade, sim, era um fato. Eu só pude entender isso há pouco tempo. Tá. Qual que é o trabalho que o senhor está desenvolvendo agora, através da médium ou do aparelho, como o senhor chama? É um tarô terapêutico que eu estou desenvolvendo junto com ela. É um tarô com arquétipos de um tarô comum, mas com a questão de cura e de autodescoberta, autoconhecimento. E é um trabalho para psicólogos, psicoterapeutas, pessoas que trabalham com essa área holística. Para todos. Tá. Por que um tarô, especificamente? Pelo fato das pessoas conseguirem visualizar, ver e sentir com a intuição. Escolher, deixar a intuição, deixar a mente, o subconsciente agir. E a partir dali terem respostas sobre essa questão que é trazida na hora da escolha das cartas. Uma pergunta, o senhor acredita que todo adulto traz uma criança ferida dentro de si? A maioria deles sim, trazem a criança ferida sim, mas são poucos adultos que têm essa criança livre, ou pelo menos essa criança curada. E quando se vem, a maioria das pessoas, os adultos, encontram outro adulto com a criança livre ou a criança curada, são taxados de bobos, bobos alegres. Tá. Anteriormente, antes do senhor se manifestar aqui, a médium, também chamada por aparelho, ela comentou que o senhor teria contato com seres alienígenas e que o senhor seria uma espécie de ponte ou um entreposto entre raças alienígenas, seres alienígenas que estão interessados em aprender sobre a espécie humana. Foi o que eu entendi. O senhor poderia explicar um pouco melhor isso para a gente? Eu sou apenas um interlocutor. Eu apenas traduzo, na medida que eu posso, que eu consigo, os sentimentos humanos. A maioria das raças que chegam até mim, e quando chegam até mim, eles vêm com esse querer de desenvolver o sentimento em si. Como que se desenvolve isso? Então, explicar que o sentimento já é inerente do ser humano é uma coisa complicada. Explicar que é uma gama de sentimentos dentro de um único ser é mais complicado ainda. Como uma pessoa pode sentir amor e ódio ao mesmo tempo? Como que ela consegue sentir por diversas outras pessoas diversos sentimentos como raiva, ciúme, briga, confusões? Nesse sentido, eles não conseguem entender porque despendiamos tanto tempo e tanto valor que damos ao sentimento. Seria muito mais fácil racionalizar e executar. Então, a base que se chega até mim é somente essa, as questões de sentimento. Você poderia dizer com quais raças alienígenas você teve contato? Os arcturianos, por exemplo, eles vêm e trazem em troca das informações também a geometria sagrada, por exemplo, os arquétipos, eles trabalham muito isso com seres humanos. E os sirianos, por exemplo, eles querem entender o que é o amor romântico, o amor sentido por um homem, por uma mulher, por exemplo, ou por dois homens ou duas mulheres, não importa. Mas eles querem entender como que é sentir e ser vulnerável através desse sentimento. Então, há sempre trocas desses seres, vamos dizer, trocas no sentido de ensinamentos. Muito bom. Você poderia deixar
um conhecimento, você já deixou, né? Um conhecimento incrível, mas algo a mais que você pudesse acrescentar para as pessoas que estão te ouvindo aqui e aí do astral, o que você pode falar para as pessoas, tantas pessoas te ouvindo? Gostaria de dizer que hoje em dia as pessoas deixaram de ser a energia que está intrínseca em si. Não estou falando de sexualidade, não estou falando de homem ou mulher, estou falando da energia. Por exemplo, o yin e o yang, o positivo e o negativo, o homem e a mulher no conceito básico da palavra. As pessoas deixaram de executar o que são. As mulheres são embrutecidas pelo seu dia a dia, pela sua forma de dirigir, de ter que estar à frente de tudo, estão cansadas e sentem culpa por pedir ajuda. Os homens, por outro lado, eles estão despotencializados, estão amedrontados, no sentido de que a culpa também chega até eles de não conseguirem agir, de não conseguirem proteger, de não conseguirem finalizar o direcionamento que a energia yang ou a energia yin tem que se estabelecer. Então, o que peço para as pessoas é que se respeitem no sentido mais amplo da palavra, que é respeitar a sua própria energia, a sua própria individualidade, interdisciplinar no sentido mais amplo da palavra, que acolhe o físico, o espiritual e o emocional. Você considera que hoje as pessoas estão sofrendo mais de depressão do que há 100 anos atrás? As pessoas hoje estão adoecendo mais as mentes no sentido de que se isolam. Elas próprias procuram dar nomes a sentimentos e a cultuar esses sentimentos que não são bons. Então, antigamente era mais fácil ter, até o próprio trabalho braçal faz vamos dizer, uma combinação química que é bem importante nesse sentido do desbravamento da depressão, no sentido da aniquilação e da manutenção disso. Então, esse isolamento que está muito latente hoje em dia está propiciando esse aumento de depressão. Você acha que os seres humanos estão cada vez mais perdidos, emocionalmente falando, dentro de si, das suas emoções, dos seus sentimentos? Ou você acha, enxerga um caminho de evolução e de maior equilíbrio para a humanidade? O maior equilíbrio para a humanidade eu enxergaria de forma gradual, mas que fosse menos fechado, que cada pessoa conseguisse ir até ao seu irmão fraterno e perguntar e acolher, e assim formar, como antigamente, famílias energéticas, famílias que pudessem trazer esse acolhimento maior. Então, essas forças, quando somadas, conseguem fazer a quebra dessa barreira. Recebi uma pergunta pelo WhatsApp aqui, para que você falasse um pouco sobre o complexo de Édipo. Sim. Esse complexo é uma questão delicada no sentido de que a própria mãe começa e idealiza esse filho. E ali fica esse processo de simbiose como um alimentando o ego do outro, se atritando também com o ego do outro. Então, é uma coisa doentia no sentido de que são dois doentes que se alimentam da própria doença e que acham que está tudo bem.
Tá, tem mais uma última pergunta aqui do nosso grupo secreto, que é o seguinte, que ainda baseado na gnose e nos estudos que ele fazia, né, dos escritos do senhor do caso, o senhor confirma, então, que a personalidade como seria um terceiro elemento, um tipo energético ligado à essência de nascimento terreno no físico, diverso da consciência do espírito? Tipo, a personalidade... Então, assim, então ele está colocando aqui, né, só para melhorar a pergunta. Então, teria a consciência, né, a mente, teria o lado espiritual e a personalidade seria um terceiro elemento, então, que ele coloca aqui. O senhor confirma que a personalidade é um terceiro elemento dentro dessa configuração humana? Quando essa terceira personalidade é moldada a duras penas pelos pais ou por outras intervenções, ela pode se tornar um terceiro elemento na medida que a pessoa, ela pode se ver, ela mesma se ver na terceira pessoa. Ela pode se apresentar aos outros como uma terceira pessoa. Ela é de uma forma que ela não consegue se demonstrar. E assim ela precisa usar essa personalidade criada para isso. Muito bem. Então queremos agradecer aqui a sua participação, né? E a gente vai voltar com a Silvana enquanto eu dou um recadaço aqui sobre o nosso evento do dia 21, não é isso? Uhum. Que vai ter lá, que é a Conexão Crística, maravilhosa. Eu acho que nem tem mais ingressos, que esse mapa está desatualizado, deve ter pouquíssimos ingressos, mas se você quiser comprar o ingresso online para participar, vai ser um dia inteiro, dia 21 tá chegando, então não dá para deixar para depois, compra o ingresso online, porque vai ser incrível, vai ter o Otávio Leal, vai ter a Suzy Marial, Marluz, Marta Siqueira, Ivan Lima, Alexandre Minator, Guru do Himalaia, um timaço com o ritual crístico inédito que vocês vão ficar muito, 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 muito impactados. Lembrando que no online, no conforto da sua casa, no seu celular, Smart TV para você assistir, só para quem comprar o ingresso online, comprando um, você ganha o outro. É maravilhoso. Quiser presencialmente, tem pouquíssimos ingressos aqui neste número de WhatsApp maravilhoso aqui, que uma pessoa humana vai te responder com todas as dúvidas, preço, onde que é, por quê, quando, como, e é rápido e fácil. É isso aí. Então a Silvana voltou, como é que você se sente? Tô tranquila, bem com os aprendizados, né, de cada oportunidade que Freud vem e ele deixa. Perfeito. Então fizemos diversas perguntas, né? Foi um episódio extremamente curioso que as pessoas vão ver, rever, questionar e etc. Eu vi que o chat estava maluco, inflamado. Foi, acho que o recorde de perguntas, quase isso, né? Muitas perguntas, né? Eu lembro quando veio a primeira vez o Jean Vauelan, teve muitas perguntas assim também. E foi uma noite muito interessante, não é isso, meu querido Sherminator? Foi muito interessante, foi uma enxurrada de perguntas aqui que a gente fez. Foi muito maravilhoso. Nossas, e da audiência também. Dessa vez a gente fez uma metralhadora de perguntas. Geralmente a gente faz perguntas mais longas, mas a curiosidade aqui tomou conta e a gente foi fazendo diversas perguntas e foi muito legal. Bom, acho que é isso. Temos alguma última pergunta? Algum superchat? Tá pipocando? Não, as pessoas estão surpresas que você voltou tranquila dessa incorporação. Que bom. Você voltar super tranquila, nada? Nenhum esforço físico, cansaço, nada? Nada. Nenhum peso? Eu estava com sede. Muita sede. Então, a água aqui. Já me serviu. Você participou, você escutou tudo que foi falado? Se você repetir algumas coisas, eu consigo lembrar imediatamente. Mas assim, para te falar, se fosse para repetir tudo agora, eu não saberia nada. Então, maravilhoso. Muito legal, então. Mas eu tenho uma pergunta para vocês dois. Pode fazer. Vocês gostaram de Freud? Ah, quem não gosta do Freud? Freud é maravilhoso, né? Ó, aqui, ó, até ganhei caneca dele, vou levar aqui, ó. Ó, e ele estava segurando... Põe no zoom. Tem a câmera do zoom aqui? Vamos lá, câmera do zoom. Pergunta clássica do charuto. Charutão na mão. É isso aí, olha aqui, ó. Não tem como, ele tá meio mole, hein? Charuto do Freud, ó. Tem uma coisa que me incomoda nele, é a barba.
Ah, é? Me Você incomoda. sente isso? Sinto a barba. Porque é um acoplamento, então. Sim. Não, não é tanto, mas eu consigo sentir a barba. A barba dele coça. Incomoda, me Verdade. incomoda. Quando eu tava com barba inteira, dá umas coçadas. Sua coça, meu querido Terminator. Coça. O Ale não falou se gostou do Freud. Gostei muito. Que Achei bom. que Freud respondeu perguntas muito profundas que a gente fez. Tivemos uma oportunidade única de entrevistar o Freud, olha só. Aí, como eu disse, é um programa adulto. Aí vocês vão fazer a análise de vocês, comentar com seus amigos, com a sua família, e assim vai mais um capítulo incrível do Paranormal Experience. Não é verdade? Sim, sem dúvida. Muito bom. Então é isso. Ficamos felizes demais, abençoados. Quer falar? Fala o teu Instagram. Eu esqueci disso, seu Instagram, para quem quiser te seguir. Meu Instagram é Oráculo Silvana. Uhum. Eu posso deixar o telefone? Claro. É 31 99145 0195. E em breve sai o tarô do Freud. Sim, nos próximos 15 dias ele já vai. Manda um pra gente aqui que a gente vai Venho querer trazer jogar. pessoalmente. Maravilhoso. A gente vai jogar o tarô do Freud. Eu quero ver mesmo. Tô bem Deve curioso. ser bem legal, né? Os arquétipos. É uma Venho ideia trazer. bem criativa. Muito bem. Abençoados todos vocês que assistem o Paranormal Experience. Mais uma noite incrível. Amanhã tem mais, muito mais. Gratidão sempre. E tudo isso acontece porque, meu querido Alexandre Terminator? Porque o amor nos conecta. Até a próxima.